Bom dia, queridos irmãos. Com a graça de Deus, estamos aqui em mais um domingo para estudar acerca da Palavra de Deus e para aprendermos juntos, por intermédio do Espírito Santo. Continuamos a estudar a nossa revista, o que somos, o que fazemos, na nossa fé. Hoje, mais especificamente, na lição de número 8, que tem por temática Trate a todos com mansidão. Antes de lermos o texto base, façamos uma oração. Deus Santo e Bendito, nós queremos engrandecer o Teu nome nesse dia, o dia do Senhor, onde temos o privilégio, ó Pai, de livremente aprender da Tua Palavra, ler e examinar as Tuas Escrituras, pedindo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos praticar tudo aquilo que temos visto e ouvido. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Dando continuidade, irmãos, às temáticas que estamos tratando em relação à vida cristã de forma prática, hoje nós vamos falar sobre a mansidão. E mansidão, quando a gente fala assim, o que é uma pessoa mansa? Né? Nós geralmente pensamos em alguém tímido, retraído, na dele, de certa forma submisso, que não reclama das coisas, que não arruma contendas. Mas será que é justamente isso que a Bíblia nos ensina? Nós vamos ver que em parte sim, em grande parte não. Principalmente quando nós falamos como cristãos, nós temos diversos exemplos, inclusive do nosso Senhor, de como nós devemos agir com mansidão. E a aula de hoje nós veremos em alguns tópicos a introdução, depois o contexto, o que nós podemos aprender, dividido em desenvolva um espírito manso e trate a todos de forma mansa, com mansidão. Depois concluímos e colocaremos uma aplicação para as nossas vidas. Bom, o mundo em que nós vivemos já sabemos que é bastante competitivo, né? De que é considerado as pessoas de sucesso sempre as que vencem, muitas vezes passando por cima de outras pessoas, demonstrando toda a sua força, todo o seu vigor, mas não é assim exatamente que a Bíblia nos ensina que nós devemos viver. Para isso eu peço que você volte aí e abra no texto base, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, eu estarei lendo os versos de 4 a 7, Filipenses 3, 4 a 7. Diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. No contexto nós falaremos sobre o texto, mas eu gostaria de voltar à questão do mundo competitivo e a ideia da mansidão ativa. O que seria a mansidão ativa? Porque parece um paradoxo quando nós falamos de um mundo competitivo, onde as pessoas agem sem pensar no que as outras imaginam, no que as outras se importam. Nós iríamos por um lado totalmente contrário, extremo, de que uma mansidão seria algo passivo, né? Alguém que aceite, que não se importe com essas coisas que estão sendo impostas por força ou por qualquer outra coisa que venha a fazer com que a gente seja submisso a essa questão. Mas a Bíblia diz de que mesmo dentro de um mundo competitivo, o cristão precisa ter uma mansidão ativa. O que seria, meus irmãos, a mansidão ativa? É a mansidão dentro do contexto em que você vive. Talvez como pai, como marido, como esposa, como mãe, como professor, engenheiro, pastor, qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua responsabilidade dentro da sua família, nós temos que praticar a mansidão nos nossos atos, né, de acordo com as coisas que nos são colocadas de responsabilidade por Deus ou pelos homens. Como funciona isso? É quando nós conseguimos de fato renunciar à vantagem que nós temos devido à posição em benefício ao outro. Essa é a mansidão que Jesus Cristo ensinou e que Paulo está ensinando aqui nesse texto
de que ao ter os privilégios daquele cargo que exercemos, da profissão que temos ou do papel que representamos no lar ou em qualquer relação humana, nós devemos abrir mão de tirar a nossa vantagem para que o outro também seja considerado. E essa relação mútua é sinônimo de mansidão ativa. Vejamos um exemplo, também aí na carta de Paulo aos Filipenses, basta você voltar um pouquinho, capítulo 2, versos 6 e 7, vai dizer assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido figura humana. Aqui nós estamos falando de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que se humilhou vindo à terra, tomando forma de homem, né? O texto começa falando assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus, em diversas situações que ele passou, sendo indagado pelos fariseus, tentado por Satanás, questionado por outros, até no relacionamento com os discípulos, ele podia se apoderar da sua posição de sendo filho de Deus e simplesmente agir da forma com que ele achasse melhor, e que muitas vezes poderia não ser mansa, mas aqui diz que ele não quis usar, né, da sua característica, da sua personalidade, de mesmo sendo homem, ser Deus, para ter vantagem em alguma situação. Ao contrário, ele veio em forma de servo humilhado. É importante nós lembrarmos também, nessa introdução ao assunto, que devemos procurar paz no relacionamento e a edificação do próximo, né? É papel do manso, como Jesus Cristo nos ensinou aqui, tentar evitar contendas e discussões fúteis. Porque muitas vezes nós, mesmo estando com razão, não conseguimos criar esse clima de paz dentro da igreja, dentro da família, de edificação que venha fazer o outro evoluir, avançar, desenvolver, deixar de ter contendas por opiniões contrárias de qualquer que seja o assunto ou discutir por coisas que não compensam a discussão. Isso nós vemos em outra epístola, a de Tito, no capítulo 3, o versículo de número 9, vai dizer assim: quando Paulo escreveu a Tito, ele disse: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Muitas vezes os cristãos, mesmo tendo conhecimento bíblico de forma racional, querem discutir sobre assuntos que trazem contendas, assuntos que são fúteis, discussões que não têm finalidade. E isso não é o nosso papel, isso não traz paz, muito menos demonstra um papel de mansidão como a de Cristo. Nós precisamos ser sábios nesse relacionamento interpessoal, irmãos. Até porque, segundo a própria palavra de Deus diz, nós leremos 2 textos, a sabedoria é demonstrada através de um espírito de mansidão. O sábio é aquele que, em meio ao furor, em meio ao caos, em meio à situação onde ninguém vê saída, ele mantém-se calmo, centrado, conciliador, sabendo edificar o próximo, evitar a contenda e as discussões. Vejamos aí 2 ensinamentos bíblicos. O primeiro está em Tiago, no capítulo 3, o verso de número 13, que vai dizer assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, através das obras de mansidão, é que nós, de fato, mostramos sabedoria. Claro que muitas delas virão apenas com a maturidade, porém, essa maturidade ela não está necessariamente ligada à sua idade, e sim ao seu conhecimento da palavra de Deus, à sua maturidade cristã. Porque existem muitos idosos de idade que não têm tanto conhecimento da palavra de Deus e maturidade espiritual para agir com mansidão. Contudo, existem jovens que, por razões lógicas, tendem a ser menos mansos por falta de experiência e maturidade, que por conta do conhecimento do exercício dos mandamentos da palavra de Deus, ele demonstra esse proceder sábio e manso. Nós vamos ver isso também quando um dos homens mais sábios, se não mais
escreveu lá um provérbio de número 15, capítulo 15, o verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a mansidão, ela procede também do nosso falar. Muitas vezes não queremos falar algo que ofenda algo ou alguém, mas a forma com que nós falamos, aqui como diz o texto, de que a resposta branda vai desviar o furor, porém a dura vai suscitar a ira. Que tenhamos sabedoria também no falar. Tendo feito toda essa introdução do que nós podemos fazer, agora nós vamos ver o que podemos aprender através dos exemplos, tendo duas principais aplicações. Antes disso, como eu tinha comentado, nós vamos falar do contexto de Paulo ali, escrevendo aos Filipenses, né? Preso, ele diz aos irmãos: vejam, meus queridos, eu já passei por diversas provações, né? E se eu fosse de fato considerar o que sou, né, um estudioso da palavra de Deus, um homem douto, cheio de conhecimento, que fui perseguidor dos cristãos, e por ali ele descreve várias coisas acerca do seu currículo, de que o colocava como um homem muito importante na sua época, né? Mas ele demonstra ali de que aquilo perante Jesus Cristo não era nada. Ele diz, principalmente no verso de número 7, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, tudo aquilo pelo qual Paulo podia se vangloriar de si mesmo, ele diz que não valia de nada, porque o que importava era como Jesus Cristo nos ensinou. Porém, ele sabia que essas provações que ele tinha passado, sendo açoitado, sendo preso e até mais à frente morto por causa do Evangelho, ele sabia que tinha um propósito glorioso. E o propósito disso tudo era testemunhar a graça de Jesus às pessoas. Através dessas provações que ele passava, as pessoas podiam conhecer Jesus Cristo. Porque ele agia de uma forma totalmente diferente. Como um homem que não merece nada daquilo está recebendo todas as punições por falar de um outro homem, que não era um simples homem, era Jesus Cristo, morto e então ressurreto para salvar a vida de todos que crescem em seu nome. Isso Paulo relata lá na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Abre aí sua Bíblia, no capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, o verso é o de número 12. 2 Coríntios 1, 12. Vai dizer assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, nós temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então ele fala que tudo aquilo que ele tem vivido está claro na mente dele, de que é uma forma de testemunhar a Deus, de demonstrar sinceridade, santidade, não de acordo com a sabedoria humana, mas de acordo com a sabedoria divina. Nós sabemos também, através dos ensinos de Paulo, de que os soberbos, os arrogantes, não aceitam abrir mão do seu conforto para servir aos outros. E é o que ele diz aqui. Não sendo soberbo, não sendo arrogante, ao contrário, sendo humilde, abrindo mão de todas aquelas qualificações que podiam lhes dar, deixando de lado aquela vida promissora segundo os olhos humanos, para servir aos outros. Paulo, em suas viagens, se preocupa com a vida espiritual, material e todos os aspectos da Igreja de Jesus Cristo e na pregação do Evangelho como missionário que foi. O primeiro aprendizado que nós temos aqui é que nós temos que desenvolver um espírito manso, meus irmãos. Tendo entendido de que existe uma diferença da mansidão passiva, que é o exposto pelo mundo, para uma mansidão ativa, que é o que demonstra a Bíblia, que é no seu papel onde está, você abrir mão daquilo que lhe é de direito, ou que lhe é reconhecido para o bem do próximo, e saber o falar, ser sábio aos olhos de Deus e não dos homens, testemunhando a glória de Cristo e toda a sua obra, é que nós vamos de fato desenvolver esse espírito.
Porque nós sabemos, como está citado aqui no primeiro ponto, que o pecado nos deixou embrutecidos. Se nós formos olhar eu, você e o homem após a queda, naturalmente nós temos um instinto de defesa a fim de mostrarmos que somos bons, que somos os melhores, que estamos certos em qualquer debate, de que nós somos o rei da cocada preta, falando em palavras populares, né? Isso é o pecado que nos faz, meu irmão. Mas nós temos que lutar para desenvolver o espírito manso, que diz totalmente o contrário disso. Nós sabemos que a palavra de Deus, um sermão exortativo, não nos soam agradáveis. Quando vem de encontro a nossa carne, fere ali, aquela nossa ferida, mexe no nosso pecado, nós naturalmente, por conta do pecado, tendemos a nos afastar, a não querer aceitar, a não ser submisso, não ouvir. Para os incrédulos, então, a correção de Deus é de forma insuportável, irracional, ilógica. Quando nós falamos das coisas que Deus requer de nós e que nós devemos cumprir, o homem caído, ele simplesmente acha isso um absurdo. É fanatismo, é religiosidade, de que as coisas já não são mais assim. Contudo, não é o que a palavra nos ensina. Muitos falam, não, isso é coisa da época da lei, você não tem que cumprir nada dessas coisas aí não. Jesus veio e revogou essa lei, mudou tudo. Contudo, vamos ver aqui no Novo Testamento, que é a época da graça, que esses irmãos gostam de usar por base, ainda na primeira carta de Paulo, quer dizer, era na segunda, agora na primeira, no capítulo de número... Desculpa, na primeira, capítulo 2, isso, 2, 14 a 16, Paulo vai dizer assim para os coríntios. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as causas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então aqui nós temos uma diferenciação do homem carnal, o homem natural, que não vai aceitar as coisas que são de Deus, porque eles não são possibilitados de inteligência espiritual, no caso, para compreendê-las, né? Para aceitar, para discernir a vontade de Deus. Outra coisa que nós devemos considerar é a mansidão de Jesus Cristo. E ao considerar a mansidão de Jesus Cristo, que deixou de ser Deus para vir servir como homem, nós devemos nos submeter à sua palavra, aos seus preceitos, aos seus mandamentos e também nos colocarmos como servo. Então veja que a primeira forma que nós temos aqui de desenvolver o nosso espírito manso é deixar de lado aquele pecado que tenazmente nos assedia. Aquela vontade da carne de agir conforme o nosso desejo, o nosso intuito, e passar a considerar a submissão de Cristo e nos colocarmos como servos. Mais uma vez eu te convido a abrir outra carta de Paulo, só que agora aos Gálatas, capítulo 5, verso número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. É o que diz a palavra. Nós temos que ser servos, nos colocar à disposição do outro. Uma segunda forma de nós desenvolvermos o nosso espírito manso é nos importar de verdade com as pessoas que nós convivemos. Porque muitas vezes a gente, tentando demonstrar uma boa pessoa, ouvimos as pessoas, mas não queremos saber de fato dos problemas, porque já temos os nossos. Não nos importamos de fato nos colocando no lugar dessa pessoa, exercendo uma empatia, como Jesus Cristo fazia quando se encontrava com o pecador, quando confrontava o pecado. Outra coisa que nós devemos fazer, além de se importar de fato, de verdade, e isso demonstra de que é uma importância para você, é discipular e nos deixar ser discipulados. A Bíblia vai dizer de que a gente tem que se pastorear mutuamente. Então, se você sabe que o irmão está em pecado, que o irmão está fraco, que está desolado, a Bíblia diz para você fortalecer, para você suportá-lo, dar-lhe suporte para que recupere as forças.
Assim como também no espírito de humildade você deixar-se ser discipulado. Não há ninguém que saiba todas as coisas e que não precise de uma exortação, de um ensinamento, de um cuidado. Nós temos que, além de orar uns pelos outros, nos pastorearmos. Vamos ver mais uma vez um exemplo de Paulo, agora escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então aqui diz para nós nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente. E assim nós iremos desenvolver um espírito de mansidão. Ser manso é aprender uns com os outros. E a segunda coisa que nós iremos tirar de ensinamento, além dessa primeira, que é desenvolver o espírito manso, é tratar a todos com mansidão. Tratar a todos indistintamente, quem quer que seja, qualquer que seja idade, classe social, cor, credo, idade, não importa. Nós temos que tratar a todos com mansidão. Isso é necessário um exercício, meus irmãos. É muito difícil. E muitas vezes a gente foge dessas situações. Você fala, eu nem vou escutar porque eu já sei, essa pessoa é problemática, eu prefiro não me envolver. Ao contrário, para a gente conseguir de fato tratar todos com mansidão, nós temos que criar situações que nos exijam um comportamento manso. Veja que é uma prova, não é fácil, mas nós temos que acudir aquele irmão mais necessitado de um auxílio espiritual, psicológico, em amor, assim como Jesus Cristo fez. Ele veio para cuidar dos fracos e oprimidos, dos doentes, porque quem não está doente não precisa de remédio. E como que nós fazemos isso, meus irmãos? Só tem uma forma, conhecendo as pessoas. Porque se nós tivermos uma relação fria, distante, sem nos conhecermos, não vai passar de um bom dia, olá, tudo bem, boa tarde, boa noite, como vai a família, de forma superficial. Agora, quando de fato nós nos importamos com as pessoas e buscamos situações em que nos exijam o comportamento manso, nós vamos fazer isso através do conhecimento das pessoas. Conhecendo a sua vida, as suas dificuldades, os seus anseios, os seus sonhos. Isso dá trabalho, meus irmãos. Contudo, é gratificante porque cria em nós uma sensibilidade pela carência dessas pessoas. Nós passamos a enxergar de acordo com o que ela tem vivido e podemos assim nos colocar no sofrimento delas. Percebendo também que nós podemos cair nas mesmas situações. Isso é importante de se relevar porque às vezes a gente acha que é problema do outro. Mas quando você é sensível ao problema do outro, você aprende a tratar inclusive o teu problema. Porque assim como esse irmão, você também é pecador, também carece da glória de Deus e está vulnerável a qualquer dificuldade desta vida. Então, passemos a buscar situações que nos exijam um comportamento manso. Procuremos conhecer as pessoas e exercitar o papel de ser sensíveis com os problemas e com as carências dos nossos irmãos. Outro ensinamento para que a gente possa tratar de forma indistinta o povo com mansidão é dedicar-nos uns aos outros. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 10, que nós devemos nos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, meu irmão, demonstrar amor é você se dedicar à pessoa, é dedicar tempo, é dedicar atenção, às vezes é dedicar dinheiro, é dedicar oração, dedicar paciência, cuidado. Tudo isso é o que é o ensinamento aqui de amar um ao outro. Outra coisa para você exercitar o espírito manso é confessar os pecados uns aos outros. Isso Tiago relata lá na sua carta de que nós devemos orar e nos confessar uns aos outros para que haja fortalecimento. Então não guarde contigo aquela dificuldade, aquele problema, aquele pecado. Busque um irmão mais maduro na fé para que vocês possam conversar acerca dessa dificuldade. E assim nós estaremos exercitando esse espírito de mansidão, demonstrando humildade, submissão. E por último, consolando uns aos outros. Isso vai estar lá
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 18. É um ensinamento muito importante, diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. As palavras ditas anteriormente acerca dos mortos. Sabemos que temos passado por uma situação bastante complicada, onde muitas pessoas têm perdido a sua vida, e nós temos que estar junto com esses irmãos, sofrendo as suas dores e consolando nas necessidades. E assim nós partimos para uma conclusão. Veja que é uma aula de um material rico, são muitos textos que nós temos na revista, eu os convido a ler, a reler, a revisitar esse material para que nós possamos de fato exercitar. Nessa conclusão, eu vou fazer um grande resumo e nós aplicaremos através de uma oração. Nós aprendemos na aula de hoje que os cristãos mansos ajudam outros nas suas necessidades, sendo sensíveis aos problemas reais deles. Agem como Jesus Cristo, que se ofereceu para cuidar das feridas de quem sofria. Então, meu irmão, a verdadeira forma de demonstrar mansidão não é se abster das situações, não é ser passivo, ao contrário, é ser ativo. Procurar as situações que nos provem o exercício de um servo manso, que ouve, que fala com mansidão, com sabedoria, de que usa o exemplo de Jesus Cristo, que deixou o seu reino, o seu trono de glória para viver como homem. Paulo, que tinha todas aquelas qualificações que para o mundo naquela época eram excepcionais, para sofrer pelo Evangelho, para cuidar de igrejas extremamente problemáticas. Nós temos que considerar todas essas coisas. E assim como Cristo veio para sarar as nossas feridas, nós temos que procurar orarmos uns pelos outros, confessarmos, ajudarmos, servirmos uns aos outros, e só assim a Igreja de Cristo estará agindo da forma com que Ele requer. E nós vamos aplicar orando a Deus, pedindo que nos conceda um espírito manso, que nos conceda sensibilidade e compaixão para servir o próximo. Sabemos o quanto é difícil, mas sabemos que Deus pode nos fortalecer, e assim nós servimos como uma igreja que, tendo que se orgulhar de que Cristo possa encontrar alegria e amor e zelo pela palavra dele. Oremos. Deus, a sua palavra nos confronta com quem nós somos e com quem o Senhor é, ó Pai. O Senhor é reto, é justo, é perfeito, é longânimo, é manso. A sua palavra diz que podemos deixar os fardos em Jesus e descansarmos, que Jesus é doce, é suave e que nos ama de uma forma que o mundo não pode compreender. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te pedimos que abra os nossos olhos para que possamos ser sensíveis ao problema do outro, para que possamos de fato e de verdade nos importarmos com a dificuldade do nosso irmão. Que aceitemos com humildade o discipulado e que discipulemos, que nos pastoreemos uns aos outros, que nos consolemos, que possamos cuidar uns dos outros em amor e em forma de servidão, sendo servos uns dos outros pelo amor de Cristo, que nos lava e nos redime de todo pecado, Pai. Nós confessamos que por vezes somos rudes, que por vezes queremos nos preocupar apenas com os nossos problemas e não nos importamos com a situação dos nossos irmãos. Nós pedimos, tende misericórdia, Pai, e crie em nós esse espírito de mansidão para que, assim como Paulo, principalmente como Jesus Cristo demonstrou, nós possamos ser verdadeiros servos dele. Em nome dele, Jesus, nosso Senhor e Salvador, que te oramos e bendizemos. Amém. Meu irmão, um ótimo domingo, que possa servir de reflexão para você e de aprendizado nessa palavra. Que Deus te abençoe.